Aleluia, aleluia. Boa noite, queridos. Glória a Deus. Quem está feliz aí com Jesus? Amém, que bênção. O tema da nossa mensagem de hoje é o solo que faz florescer. Quem recebeu aí uma semente na entrada? Todos nós. Quem não recebeu, tem alguém que não recebeu uma semente na entrada? Levante a mão, nós queremos te entregar. Aqui no meio, aleluia. Cadê os irmãos do acolhimento? Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos começar assim que todo mundo receber, em nome de Jesus. Aleluia. Quem não recebeu, levanta a mão de novo aí, vamos entregar. Aqui, ó, no meio, aqui todo mundo recebeu. Aleluia. Entrega aqui, por favor, aqui, rapidinho, para a gente não demorar muito. Em nome de Jesus. Obrigado, querido. Glória a Deus. Falta mais alguém receber? Não, né? Todo mundo recebeu. Que bênção. Glória a Jesus. Segura aí a sua semente que você recebeu na sua mão. Dê uma olhadinha para ela, essa semente. É uma semente de milho, né? Você vai verificar que é uma semente de milho. E tem uma nossa mensagem hoje, é o solo que faz florescer. Então vamos falar um pouco sobre semente. Talvez você olhe para essa semente e veja uma pequena semente, algo talvez insignificante, algo tão pequeno, algo que você diga, olha, essa semente aqui não pode fazer nenhuma diferença na vida de ninguém, porque é quase nada, né? Insignificante, vai dar aí alguns milímetros, né? Nem 1 centímetro chega a dar, mas o Senhor usa semente, amém, queridos? Amém? Então, quando você é semeado, quando essa semente ela cai em boa terra, esta semente, por mais que seja pequena, dentro dela existe um potencial gigantesco. Essa semente, ela sendo semeada em bom solo, em um solo bem cuidado, ela vai crescer, amém ou não amém? E como uma semente de milho, né, ela vai dar ali muitas espigas. Então essa semente, ela tem o potencial de alimentar. Essa semente, ela tem o potencial de transformar o ambiente onde ela está. Por quê, pastor? Porque um ambiente onde não tinha nada, agora vai crescer ali uma planta verde, algo frutífero, algo que vai mudar a atmosfera do ambiente. Esta semente, ela pode trazer esperança, onde não há esperança, onde não há o que comer. Então, a semente, por menor que seja, dentro dela, se ela cai em boa terra e floresce, cresce, o seu potencial é desabrochado e muitos são abençoados através desta semente. Amém? Tema da mensagem de hoje é qual? Isso mesmo, o solo que faz florescer. Essa mensagem está dividida em duas, tá? Vamos começar hoje e no próximo domingo nós finalizamos esta mensagem. Eu tenho uma pergunta para você. Onde a sua vida está plantada? Vamos dizer que a sua vida seja uma semente. Onde ela está sendo semeada? Onde ela está plantada? A mensagem de hoje, nós vamos trazer muitas reflexões. Então é muito importante que você preste atenção, anote, para que depois você possa refletir naquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar com você hoje à noite. Amém, queridos? Então, a mesma semente, ela pode ser semeada em solos diferentes, sim ou não? Sim, lá em Mateus capítulo 13, no versículo 3, diz assim, ó. Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo, o semeador saiu a semear.
Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Uma outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita. Diga assim, boa terra. Muito bem. Que deu boa colheita. A 100, diga, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem é essa boa terra da noite? Amém. Eu creio que é você, em nome de Jesus. Aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça, né? Então a semente que nós estamos falando aqui, queridos, a Bíblia diz que ela caiu em vários terrenos, em vários solos. E uma coisa que nós precisamos entender muito claro, o que é a semente, queridos, que Jesus está falando? É a palavra de Deus, amém? Diga assim, a semente é a palavra. Então a Bíblia diz que a palavra, ela caiu em muitas, né? Em alguns solos. Fala de um solo onde havia pedra, um solo onde havia espinho, um solo onde o sol era tão forte que queimou ali a planta. E que solo é esse? Nós, muito bem. Esse solo é o nosso coração. É onde nós semeamos a palavra de Deus. É onde nós semeamos aquilo que nós aprendemos, escutamos. Seja em um culto de celebração, seja em um louvor, seja quando o Senhor está falando com você através da sua leitura da palavra, da meditação. Então o solo, nós podemos dizer que é o nosso coração. O solo é onde nós guardamos aquilo que nós aprendemos do Senhor para com as nossas vidas. E a minha pergunta é, como está o solo do seu coração? Como que você tem recebido a palavra? Você tem recebido a palavra com profundidade? Você medita em você, tá? A palavra de Deus, quando eu a recebo, eu tenho recebido com profundidade. É algo realmente que eu tenho guardado no meu coração. É algo que eu tenho tentado praticar. Eu não sei, você que sabe, você e Deus, né? Eu tenho ministrado e falo isso aqui muitas vezes, né? Quando você sai da sua casa para vir um culto de celebração, qual é a sua expectativa? O que gera dentro de você? O que é ministrado através do Espírito de Deus no seu coração? O que eu vou receber hoje à noite? O que eu vou receber hoje à tarde? O que eu vou colocar em prática daquilo que eu vou receber? Existem pedras que impedem minhas raízes de crescerem. É interessante, queridos, o bambu, depois você pode pesquisar, tá? Agora não. É pecado pesquisar na hora do culto. Mas o bambu, se eu não me engano, ele passa 5 anos que praticamente ele não cresce. 5 anos. As raízes dele vão crescendo profundamente. 5 anos. E depois de 5 anos, em 6 meses, ele cresce metros. Em 5 anos ele não cresce nada. E em 6 meses ele cresce metros. Eu não sei qual o tamanho de um bambu, mas metros. E é interessante que o vento bate. O que Jesus fala de João, né? O que vocês vieram ver no deserto? É como caniço agitado, né? Que o vento bate, ele vai para um lado, para o outro, mas não quebra. Diga assim, não quebra. Então assim é as raízes de quem escuta a palavra e não tem pedra que atrapalha. Quantas pessoas são cheias de pedras no caminho, irmão? Quantas pessoas já ouviram falar de perdão 1 zilhão de vezes, mas não perdoa.
perdoa. Não sei. Existem espinhos sufocando aquilo que Deus plantou. Existem espinhos que te impedem de viver as promessas de Deus. Existem prazeres no mundo que são muito mais importantes, imponentes, do que a presença de Deus na sua vida. Pastor, não tem, glória a Deus. Se tem, tem que tirar, irmão. Corta esses espinhos. Eu tenho falado aqui algumas vezes também. Vivemos tempo em que é muito difícil um cristão se permanecer fiel. Por quê, pastor? Porque os prazeres pelas coisas do mundo é muito maior, gente. O nosso Senhor é trocado muito facilmente por qualquer coisa. Qualquer coisa. Às vezes a pessoa está uma bênção na igreja, um jovem ainda não casou, uma bênção mesmo. A Bíblia diz, jovens, vós sois. A Bíblia fala isso, irmão. Jovens, vós sois. Meu Deus do céu, que força é essa, Jesus? Não, vocês não estão ouvindo não, porque eu estou falando muito baixo. Jovens, vós sois forte. Ainda continua, vocês venceram o maligno. Aí o cara é jovem aqui, uma bênção e tal. E aí aparece um namorico. Esquece de Jesus, irmão. Diga misericórdia. Não, vocês são fortes. A Bíblia fala isso. E eu acredito no que a Bíblia diz, amém? Eu creio mesmo, irmão. Tenho permitido que Deus trabalhe a terra do meu coração. Você tem permitido, irmão, que Jesus entre e faça o que Ele quiser? Jesus faça morada. Você tem permitido que Jesus entre em todos os cômodos, que Jesus pegue a terra do seu coração, pegue ali um trator de arado, passe por dentro, mistura tudo? Ou existem lugares que não podem entrar? Então não basta apenas receber a semente, é necessário cuidar do solo. Vou repetir, não, tem aí, não tem? Tem, olha aí, ó. Não basta apenas receber a semente, é necessário cuidar. Todos os domingos, você que está conosco há algum tempo, todos os domingos você é ministrado com a palavra de Deus, amém ou não amém? Todos os domingos, irmão. Se tem um lugar aqui onde a palavra é pregada, tem domingo aqui, meu irmão, que é versículo aqui, que é quase uma Bíblia toda. Todos os domingos aqui você escuta a palavra de Deus. Todos os domingos a palavra é semeada. Todos os domingos a semente vem sobre a sua vida, como também sobre a minha vida. Mas se você tem a semente, você recebeu uma semente na entrada do culto, uma semente de milho. Se você pega essa semente e guarda dentro da sua bolsa, você joga na cadeira, coloca debaixo da cadeira, rebola no lado do lixo, o que muda nessa semente? Nada. E não é diferente na minha vida espiritual. Se eu recebo a palavra e com ela eu não faço nada, nada muda na minha vida. Nada é transformado na minha vida. Então não basta você receber, prepare o solo, irmão. Quem lembra da mensagem do domingo passado? Qual era o tema? Muito bem, glória a Deus. Tesouro escondido, glória a Deus, né? Eu tenho buscado esse tesouro durante essa semana. Me aprofundei, me esforcei. Essa semana foi diferente da semana passada. Eu não sei, tá, irmão? E também não é uma palavra de acusação, não. É de confronto mesmo. Mas por quê, pastor? Porque um dia você vai se encontrar com ele, querido. E aí não tem cara feia, não tem disfarce, não tem ego, não tem eu achava, não tem. Então, se existe algo que nos atrapalha, precisamos mudar, revirar esse solo, né? Então, nós precisamos entender que todo ser humano, ele é relacional. Amém? Pastor, mas eu conheço gente que não gosta de gente. Tem problema, irmão. Todo ser humano, ele é relacional, não tem jeito não. Então, uma parte muito importante deste solo é as pessoas com quem você convive. Quem são as pessoas que você convive? Quem são as pessoas que lhe influenciam?
Quem são as pessoas que influenciam os nossos pensamentos? Pastor, ninguém me influencia. Com todo carinho, querido. Mentira, tá? Todos nós somos influenciáveis. Todos. Nós somos influenciados por aquilo que lemos. Somos influenciados por aquilo que nós assistimos. Nós somos influenciados através de conversas. Nós somos influenciados por exemplos, seja bons ou ruins. Somos influenciados pelo meio que nós vivemos, tá? Seja bom ou ruim também. Então, quais são as pessoas que te influenciam? Quais são as pessoas que te fazem fazer escolhas? Quais são as pessoas que até têm poder ou mexem com a sua fé? Quem são as pessoas? Eu não sei, você que sabe, né? Que é uma pergunta para você. Não responda não, que é retórica, em nome de Jesus. Então, existem pessoas que funcionam como boa terra para nós. Existem pessoas que vão nos orientar. Existem pessoas que são nossos amigos de verdade. Amigos de verdade. Quem é um amigo de verdade? É aquele que fala a verdade. Você sabia que são poucos amigos de verdade? Porque o amigo de verdade, ele fala se está de mau hálito, irmão. Você chega perto dele com a boca, né? E fala, meu Deus do céu. Bota pelo menos uns 8 tridentes aí dentro, meu irmão. Tá matando, não tem condições não. E aí você fica todo sem jeito, né? Mas aquele que não é seu amigo, ele fica bem caladinho. E aí, quando você fica de costas, fala, meu Pai eterno. Sentiu ali a caatinga, meu, né? Aí fica todo mundo falando por trás. Isso aí não é amigo. Então, quem são essas pessoas que nós estamos vivendo? Quem são as pessoas que estão nos encorajando? Quem são as pessoas que estão nos repreendendo quando é necessário? Quem está entendendo? Glória a Deus. O amém está fraco, né, irmão? Mas também existe relacionamento, irmão, que pode se tornar como pedra, espinho e erva daninha. Quem são os relacionamentos? O que pode ser os espinhos? Os espinhos representam amigos que constantemente levam o outro a tropeçar. Amigos que te fazem errar. Amigos que colocam dúvida no seu coração. Amigos ou amigas que te levam a duvidar até mesmo da sua própria fé. Amigos e amigas que você está até bem, mas quando vai conversar com ele ou com ela, você volta, puxa vida, cheio de dúvida. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? Amigos e amigas que roubam a sua fé. As ervas daninhas pode ser o quem? Aquelas pessoas que alimentam a murmuração, fofoca ou negócio desgraçado, irmão. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque a murmuração é algo tão perspicaz que se você não vigiar, quando você menos imaginar, está murmurando. Está reclamando. O que é murmurar? Irmão, isso é muito forte. O que é reclamar? Reclamar é você falar assim, ó. Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu faria melhor. Isso é murmurar. O Senhor está errando. Porque se eu estivesse no seu lugar, eu faria desse jeito na minha vida ou na vida daquela pessoa. E quem somos nós, irmão, para falar um negócio desse com Deus? Quem somos nós? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de pessoa que nos faz murmurar, que traz um espírito de incredulidade. Diga misericórdia. E as pedras podem representar vozes que sempre vão dizer que a sua vida não vai mudar, que nunca vai dar certo, nunca vai se livrar desse vício, nunca vai se libertar de alguma coisa. Não acredite, é mentira do diabo. São pedras que não deixam a semente da palavra florescer na sua vida. Amém? Então, se você entregar continuamente somente seu coração para esse tipo de relacionamento, muito provavelmente a palavra de Deus nunca vai florescer na sua vida. Nunca vai florescer na sua vida. Não importa quão boa seja uma semente, ela precisa de um solo saudável. Na parábola que Jesus contou, quem foi que contou?
Meu irmão, se Jesus contou, eu estou com ele. Mudou a semente, sim ou não? Sim ou não? Não, gente, ele conta que era um lavrador, o cara estava com um saquinho de semente, só o que mudava era o local, o solo onde era semeado. Uma vez eu ouvi o pastor Jeremias Pereira falando, e eu achei aquilo fantástico. Ele convidou uns amigos para ir num culto de um amigo dele. E ele disse que estava tão lotado o culto, que não tinha como ele e os seus 3 amigos sentarem próximo um ao outro. Então, como que eles sentaram? Um sentou na frente, o outro sentou atrás e o outro sentou do lado. Umas 2 cadeiras depois dele, 2, 3 cadeiras, não lembro bem agora. E ele disse que quando começou o louvor, ele falou assim: meu Deus do céu, ô louvorzinho fraco, viu? Xoxo, sem unção. Pastor foi dar a oferta, né? Momento, diz-me oferta! Uhul! Pastor foi dar a oferta. Pastor desceu a lenha. Ele disse: meu pai do céu, traga o pessoal para assistir o culto. Chega aqui uma palavra dessa que diz-me oferta. O pessoal vai se sentir constrangida com uma palavra dessa. Rapaz, a palavra, quando começou a palavra, ele disse: que vergonha que trago meus amigos. Terminou o culto, foram se reunir, que não estavam tão próximos, e ele disse que já estava pronto para pedir perdão, né? Me perdoe ter trago vocês no culto tão fraco como esse. E aí, um dos amigos dele já chegou perto dele: obrigado, Jeremias. Ele: obrigado pelo quê? E ele começou a chorar. Fazia muito tempo que eu não chorava de um louvor. Que louvor ungido, que presença de Deus nesse lugar. E ele: o quê? Aí o outro disse: Jeremias, muito obrigado, meu irmão. Me consertei com Deus. Em que, homem? Olha, fazia quase um ano que eu nem dizimava nem ofertava, mas aquela palavra foi de Deus para a minha vida. E ele, impactado. Ao terceiro disse: Jeremias, que palavra. Deus tocou no meu coração. Recebi uma palavra rema na minha vida. E ele disse que aí ele começou a chorar. Porque ele falou assim: choveu na minha frente, choveu do meu lado, choveu atrás de mim, mas não pingou em mim. Porque a minha terra não estava preparada para receber a palavra. Quem está entendendo, irmão? A semente é a mesma. A semente é a mesma. É o meu e o seu coração que tem que estar preparado para receber a mensagem. 1 Coríntios 15, 33. Diz assim, ó: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. As pessoas contagiam, irmão, e com o tempo começam a reproduzir aquilo que mais recebemos. Nós somos influenciáveis. Então, o que eu tenho mais recebido? O que eu tenho me enchido? O que tem entrado no meu coração? Se eu vivo em meio de pessoas que murmuram, sem sombra de dúvida, eu vou murmurar. Se eu vivo no meio de pessoas que falam palavrão, né, aquele jeito esculhambado, chega um momento que, querendo ou não querendo, eu vou estar falando palavrão. Se eu vivo em meio de pessoas que desprezam a vida espiritual, eu não vou mais valorizar a minha vida espiritual. E por isso, tanta dificuldade muitas vezes da palavra entrar no nosso coração. Se convivemos com pessoas sem propósito, irmão, muito provavelmente nós vamos ser pessoas que também não têm propósito na vida. E não existe coisa pior no mundo do que você viver uma vida sem propósito. É muito chato, irmão, você viver uma vida com Deus da qual você não vive o melhor de Deus. Você viver uma vida com Deus da qual você não vive uma vida, como é que eu posso falar? Emocionante. Amém ou não amém? Pastor Eibe, ele sempre faz para nós, né? Essa vida com Jesus é maravilhosa. E é mesmo, irmão. Qual foi a última experiência maravilhosa que você teve com Deus? De verdade. Que você falou: uau, que coisa impactante na minha vida.
Qual foi a última experiência que você disse, cara, isso aqui eu preciso mais disso? Porque se você não tem experiência com Deus, chega uma hora que é chato. Culto, célula, discipulado, se é mecânico, não funciona. Não funciona. Agora, se tem presença, meu Deus do céu. Busque o mais de Deus, busque o melhor de Deus. Se afaste de quem rouba a sua fé. Pastor está mandando ficar de mal, é? Digo, não, não é de mal não, irmão. Você pode falar com as pessoas, você pode amar as pessoas. Você não pode ser conveniente com aquilo que eles fazem. Quem está entendendo? Eu não preciso ser conveniente não, irmão. Eu preciso ter uma atitude de fé, algo diferente. Você pode amar, mas você precisa estabelecer o quê? Limite. Se alguém fala, rapaz, tu só quer saber de igreja, é? Quem já ouviu isso? Demais, né, irmão? Só quer saber de Deus, é? Agora que virou crente, passou para a lei de crente, só quer saber desse negócio de Deus, e é célula, é life, é discipulado, meu Deus do céu. Nós cantamos aqui há pouco tempo que Jesus é o que é mais importante na nossa vida. Se é real, meu irmão, para que eu quero saber de outra coisa? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua, e as demais coisas vos serão acrescentadas, irmão. Lá em Provérbios 13:20 fala assim, ó. Isso aqui é a Bíblia e a Mensagem, tá? A Bíblia e a Mensagem é uma tradução poética, né? Não é no original, mas não foge muito não. Diga-me com quem anda e direis quem você é. Quem anda com o sábio torna-se sábio, mas quem anda com o insensato verá a sua vida ir por água abaixo. Quem você tem andado, irmão? Quem você tem emprestado os seus ouvidos? Quem você tem ouvido de verdade? Nós precisamos realmente ser diferente, né? A Bíblia fala disso, ser de santos, porque o Senhor é santo. Então uma coisa aqui, deixa eu abrir aqui um parênteses também, não é só quem você anda, a gente pensa muito em quem está lá fora no mundão. Não. Às vezes a pessoa casa e aí é só ela e o marido, ou só o marido e a esposa e os filhos. E aí acontece um problema, não consegue resolver. Por quê? Porque os dois estão dentro do problema. Não há onde arrumar um conselho, não há onde ter sabedoria, não há onde pedir um direcionamento. Então não se isole. Às vezes não é o casamento, às vezes é um grupo de pessoas. E às vezes daquele grupo de pessoas alguém está ferido, alguém está amargurado. E aí ele começa a exalar a sua amargura. E se não tiver alguém muito cheio de Deus, aquela amargura vai contaminando o outro. Quando você mesmo imagina, todo aquele grupo está o quê? Contaminado, está amargurado. E a raiz de amargura é um negócio muito terrível. A gente tem que ter muito cuidado, de verdade, com isso. Amém? Eu não estou falando que o seu esposo, a sua esposa ou o grupo estão te influenciando para o mal. Eu estou mandando você ter os olhos abertos, ser muito inteligente nesse quesito, nessa questão. Então as pessoas que mais influenciam você ajudam a formar o solo em que a sua vida está crescendo. Olha, deixa eu abrir aqui outro parênteses, tá? Eu já tive conversa com casais que eu tive que falar, olha, minha irmã, deixa a tua mãe de lado. Porque a mãe da mulher, rapaz do céu, nós tínhamos quase que fazer um exorcismo naquela mulher. Porque influenciava muito a filha dela para o mal dentro do casamento. E o marido não aguenta mais, pastor. E quando ele contou, eu digo, rapaz, nem eu aguentaria. Então minha filha se casou, né? Deixar pai e mãe, e vão viver a vida de vocês em nome de Jesus, vão construir, vai dar certo. Pastor está mandando abandonar a minha mãe. Às vezes eu falo isso aqui, as mães ficam tudo bala, né? Uma vez eu falei assim, olha, pai e mãe, depois que casa, não é mais
da família. É o quê? É parente, irmão. Porque a família que você constrói. Tinha umas 8 mães me esperando ali fora. Como é, pastor? Quer dizer agora que eu não sou mais da família do meu filho, da minha filha? Eu digo, não, minha querida, né? Porque agora eles estão constituindo a sua própria família, né? Isso é natural. Amém? Então, mães, não me esperem lá fora, tá? Esclarecido aqui para vocês, em nome de Jesus, né? Então, a gente precisa muito ter cuidado com isso, de verdade, querido. Eu entendo que muitas vezes nós passamos dificuldade. Eu comentei aqui no primeiro culto, e é uma realidade. Nós precisamos ter mulheres sábias do lado de homens. E homens que são homens, não apenas porque veste calça, irmão, mas porque são homens de Deus. Amém ou não amém? Muitas vezes tu passa por uma situação difícil. E às vezes até financeiramente falando. E às vezes a mulher, meu Deus do céu, né? No lugar de ajudar, ela fica criticando. É porque está faltando isso, faltando aquilo. Eu estou passando por isso, preciso comprar aquilo. Porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. E aí o cara já está com a cabeça cheia de preocupação. E a mulher do lado tola. Aí destrói tudo, irmão. Destrói tudo. Eu já passei, irmão, dificuldade muito, muito grande na minha vida. Dificuldade mesmo, financeira, mas dificuldade mesmo. Aquela história que até o burro chora, não é nem o carroceiro, né? Olha, eu estava comentando esses dias esqueci. E eu falei, olha, a Lívia, minha esposa, nunca, no período que nós passamos de dificuldade financeira, ela nunca disse assim, ó, meu filho, eu estou precisando disso. Nunca. Podia estar faltando o que tivesse, nunca. Ela falava, meu filho, tem como de fazer isso? A gente vai conseguir. E para um homem, irmão, isso conta demais. Porque para um homem, estou falando para um homem, tá, irmão? Eu não estou falando para um banana, não, para algo do tipo, não. Para um homem, qual é o prazer do homem? Né? É ser o sacerdote do lar, amém ou não amém? Qual é o prazer do homem? É ver a sua família bem cuidada, ver a sua família alimentada, ver a sua família bem vestida, prosperar juntamente com a sua família. E quando ele está em casa, que ele recebe uma palavra, olha, você é um zero à esquerda, ou está faltando isso, acabou. Acabou, o cara não vai para frente. Mas quando o negócio está errado, que a mulher diz, meu filho, estamos juntos. Porque, rapaz, ele é igual o Maria do Popeye comendo espinafre, ele fica cheio de força. Né, cheio de gás. E da mesma forma do outro lado, né, todo homem, quem é o alicerce da esposa é o homem, meu irmão. Então é você que motiva a sua esposa. É você que diz, minha filha, vai dar certo. É você que diz, nós vamos conquistar. É você que diz, olha, pode chorar aqui no meu ombro, que eu aguento as pancadas. É você que diz, olha, não se preocupa não, que já deu tudo certo. Não se preocupa não, porque eu estou orando e eu sei que Deus está me ouvindo. Quem está entendendo, irmão? Então nós precisamos entender isso de verdade, queridos. E quando eu falo esse tipo de coisa, às vezes nós achamos assim, pastor, mas é porque existem pedras, espinhos que das pessoas lá fora, e a gente pensa logo no chefe, né, irmão? Desgraçado, vou ter que orar por ele, ou alguém, um vizinho. Não, irmão, às vezes nós trazemos coisas da nossa infância, que precisam ser quebrados. Às vezes tem pedra que você traz lá da sua infância, e você já está velho, irmão, e não se liberta desse negócio. Quem está entendendo? Amém. A palavra hoje está pesada, não é, irmão? Amém ou não amém? Domingo passado nós falamos muito sobre esforço. Nada na sua vida vem de graça, meu filho. Nada. Tem gente que fala assim, ó, não, eu comecei a seguir Jesus e parece que tudo piorou. Falei que domingo passado, piorou não, irmão. Você que criou a responsabilidade. Tudo mudou. Aí sim, mas piorar não. Eu lembro que quando eu era bem pequeno, né, eu fui criado de uma forma muito doida, irmão. Então assim, eu não culpo minha mãe, eu amo minha mãe de coração, de verdade. Mas eu fui criado assim, ó, ei, o filho de fulano de tal, ele sim, mas você...
Meu Deus do céu, você não é para canto nenhum, não. O filho, ali sim, agora você. Então você imagina uma criança que já não tem nada, pobre, sem pai. E a palavra de conforto da mãe é essa. Então você imagina como é que você vai sendo, né? Como é que é o solo que a semente vai sendo plantada. Como que você vai crescendo. Então eu fui ficando muito introvertido. Mas muito mesmo. Até o dia, queridos, que Jesus entrou na minha vida. Meu irmão, então quando Jesus entrou na minha vida, eu sou muito bem resolvido com a questão de paternidade, irmão. Porque eu entendi que Jesus é meu pai. Eu entendi que tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Amém ou não amém? Eu entendi que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu entendi, queridos, que eu não precisava ficar choramingando porque eu não tive um pai, porque eu não tive um aniversário, porque alguém falou uma palavra negativa sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque a palavra diz lá em Jeremias que antes que eu existisse, quando eu era uniforme, ele já tinha um plano, um projeto sobre a minha vida. Então eu não preciso ficar choramingando pelo leite derramado, porque eu sei que aquele que começou a boa obra na minha vida, ele é fiel, e ele é justo, e ele vai completar. Quem está entendendo, irmãos? Amém ou não amém? E na sua não é diferente. Agora eu preciso preparar o quê? O solo. Para de choramingar, meu irmão, em nome de Jesus. Vivemos um tempo onde é cheio de cristãos, cheio de mazela, meu irmão. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, rapaz, se eu sou uma nova criatura, nem tudo mais vai me pegar. Por que nem tudo mais, pastor? Porque nem toda vida você vai estar bem também, emocionalmente. Então uma coisa ou outra pode querer te pegar, mas na hora que você lembra quem você é, aquilo vai embora, irmão, cai por terra. Eu não posso ter a mesma atitude que um ímpio tem, eu não posso ter a mesma atitude que alguém que não conhece Jesus tem, irmão. O negócio está ruim financeiramente, eu vou choramingar. Ei, para com esse negócio, irmão. Está ruim? Eu vou para onde? Isso, está calado. Eu vou orar, sim ou não? Sim ou não? De onde é que vem meu socorro? Vem do Senhor, irmão, que fez os céus e a terra. Meu socorro vem dele, eu vou pedir a ele, eu vou orar a ele. Eu vou para onde? Eu vou para o jejum. Eu vou para onde? Eu vou para o pó na terra. Eu vou para onde? Eu vou para a oração. Eu vou para onde? Eu vou buscar em Deus, que pode todas as coisas. É nele que eu tenho que ter a minha confiança. Então pare, de verdade, para pensar um pouco. Pare, pense, medite, acredite que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completar em nome de Jesus. Então vai ter pessoas que vai ter uma influência negativa sobre a sua vida. E essas pessoas você tem que, chuta, irmão, que é laço. Amém? Glória a Deus. Então as pessoas que você anda, desperta o melhor ou o pior? Porque às vezes tem pessoas, irmão, que estão na igreja uma bênção, de verdade. E repentemente ele começa uma amizade e aí vai se afastando. E passa por uma dificuldade, vai se afastando. Eu duvido aqui, qualquer líder, você perguntar, qualquer líder, se já não passou por isso. A paz do irmão se afastou. Primeira coisa que ele culpa, sabe quem é? A igreja. Qual é a culpa que a igreja tem, meu Deus do céu? Aí para de vir para a igreja, fica chateado com o líder, fica chateado com o discipulador, fica murmurando, né? Então as pessoas que nós andamos vai nos dar uma direção ou não. Começa a se afastar. A pessoa que você anda te influencia a buscar mais de Deus ou não? A pessoa que você anda te influencia a ter uma fé mais agressiva ou não? A pessoa que você anda, ela te diz: olha, vamos buscar mais do Senhor. Sexta-feira nós vamos ter aqui Noite de Glória. Irmão, eu creio que sexta-feira agora, se prepara, viu? Se prepara que o céu vai descer neste lugar. Quem crê comigo? Não, você não está entendendo, irmão. Prepara este coração, prepara um ambiente que vai ser algo poderoso em nome de Jesus. E eu quero te motivar. Se você tem alguém que você conhece, pastor, tem alguém passando por tristeza, ansiedade, traz tudo, irmão.
Nós vamos orar aqui em nome de Jesus e Deus vai operar maravilhas e milagres. Então, cuidado, querido, de verdade. Terceiro ponto é o solo ambiental. O solo também envolve o ambiente que nós frequentamos, irmãos. É a roda de amigos, aquilo que nós assistimos, aquilo que ouvimos, aquilo que acessamos na internet. Você sabia que às vezes eu converso com uma pessoa, está falando palavrão. Pastor, estou falando palavrão, pensei que eu tinha vencido. E eu não sei de onde que veio isso. Porque a minha roda de amigos, todo mundo é crente. Ninguém fala palavrão, lá em casa ninguém fala. Mas agora eu voltei a falar palavrão. O que você tem assistido? Tem filmes e séries, irmão, que a cada 5 palavras, 18 é palavrão. Às vezes, a Lívia gosta muito de filme. E às vezes eu estou assistindo, boto alguma coisa para assistir, eu assisto ali os primeiros minutos, e ela diz, meu filho, presta, para assistir todo mundo, né? Aí eu já digo, não presta, porque tem muito palavrão. O cara está lá assistindo, está lá o cara cheirando droga. E o cara bota dentro da casa dele, o cara cheirando droga para assistir com os filhos. Pastor, mas é só um filme. Não, você abriu um portal no mundo espiritual. Está todo mundo usando droga, você vendo todo mundo usar droga. Você permitiria alguém entrar dentro da sua casa para usar droga na frente do seu filho? Não. Então como é que você assistiu um negócio completamente com seus filhos? O cara usando droga. Eu não estou querendo ser alguém, tá, queridos? Que está trazendo uma condenação sobre a sua vida. Não, mas existem coisas que a gente tem que evitar, irmão. Está lá um filme, um matando o outro, tal. Gente, ali a gente sabe que o caba pula por cima do carro, parece o Superman. Até as crianças sabem que é mentira. Mas existem coisas que não, né? Sexualidade. A gente tem que ter cuidado. Mas é só um filme. Mas às vezes fica um negócio, né? Na cabeça, o gatilho ali é ativado. Então, se é para evitar, irmão, evita em nome de Jesus, tá? Cuidado, né? O ambiente, alguém que reclama de tudo, fala mal, critica. E essas coisas é muito perigoso. Por quê? Porque quando você menos imagina, se você não vigiar, você está praticando. Qual o desejo do seu coração, de verdade? O que você vê quando você lê a Bíblia? O que você quer? Você não foi chamado apenas para reproduzir o ambiente que você vive, queridos. Você foi chamado para transformá-lo. Amém? Diga assim, eu não fui chamado para reproduzir o ambiente que vivo. Eu fui chamado para transformá-lo. Tenha um espírito diferente, irmão. Tenha um espírito diferente. Quem é filho de Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus, e é isso, irmão. Você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, tenha um espírito diferente. Aquilo que você consome está regando alguma coisa dentro de você. Aquilo que você consome. Quem você tem emprestado seus ouvidos, irmão? Eu tenho que estar perto de pessoas que me motivam. Às vezes eu estou perto de amigos meus, alguns pastores até, e às vezes é muito sorrateiro, porque às vezes o cara começa, é porque eu acho que podia ser assim, porque eu acho que eu podia ganhar um pouquinho mais, porque eu acho que a igreja não vê isso, porque eu acho e tal. E aí, se você não vigiar, daqui a pouco você está, sabe o quê? Reclamando. Eu sou muito invocado, irmão. Tem hora que os meus amigos pastores sabem disso, né? Que eu dou logo uma lenhada mesmo. Eu digo, sai para lá, capeta dos infernos. Nós precisamos estar cheios de Jesus, amém ou não amém, querido? Tudo que eu faço tem que ser para Deus, ou então é mentira. Em qualquer lugar, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja no meio da sua parentela, você precisa ser quem você é em casa, mas ser quem você é em Cristo Jesus, amém?
Amém ou não amém? Porque aqui dentro, irmão, é muito fácil. Se eu mandar você olhar para a cara do irmão, diga que esse irmão é lindo. Aí você, você é lindo. Diga que esse irmão é uma bênção. Você, você é uma bênção. Mas quando chega em casa, amanhã é segunda-feira, gente. Qual é a visão do crente? Eu tive firmeza não aí, ainda nesse glória não, hein, irmão? É bênção ou não é? É o primeiro dia da semana, irmão. Primeiro dia útil da semana. Primeiro dia é hoje, domingo. Mas o primeiro dia útil da semana, eu tenho que me alegrar. Amém ou não amém? Se alegrar, por quê? Porque, gente, é essa semana. Se o Senhor colocar aqui mais um potencial de vida na minha vida, se Ele acreditou que amanhã eu merecia acordar, porque na hora que Ele quiser eu não acordo mais. Quem está entendendo isso? Você sabia disso, sim ou não? Então, se você acordar amanhã, já dá um glória. Sabe por quê? Porque Ele acredita que ainda tem jeito para a tua vida. Porque Ele acredita que ainda pode cumprir o propósito dEle na tua vida. Porque Ele acredita que tu pode arrepender e ser usado, florescer onde você é semeado. Então, quando abrir os olhos, já dá glória. Ô glória, o Senhor depositou mais um dia de vida para que eu possa fazer e cumprir a vontade dEle sobre mim nessa terra. Então eu tenho que me alegrar. É segunda. Meu Deus, segunda-feira é o pior dia. Que conversa é essa, meu irmão? É o melhor dia, é o dia que você vai se esforçar, é o dia que o teu chefe vai olhar para você e vai te prosperar, é o dia que você vai mudar, é o dia que você vai dizer, chega de ser fofoqueiro, chega de ser maledizente, eu vou ser transformado e Deus vai me usar onde eu estou. Amém ou não amém? Coloca aí os dois vasos, por favor, querido. Você tem o direito de escolher quem você é. Do meu lado esquerdo, nós temos aqui uma terra. Essa terra está molhada, essa terra está adubada, esta terra está preparada, mexida, né, arada, para receber a semente. A outra terra é uma terra seca. É uma terra onde, se aquela semente for semeada, plantada, ela não vai crescer, ela vai morrer. E mesmo que ela cresça, talvez possa crescer, ela vai ser queimada, ela não vai prosperar, ela não vai dar frutos. Então, eu que decido que terra eu sou eu que decido que ambiente eu preciso ou eu devo ser para que a palavra de Deus ela cresça na minha vida. E isso, queridos, é com esforço, irmão. Não existe esse negócio de, entreguei minha vida para Jesus, agora Jesus vai mudar tudo. Ele já mudou, irmão. Ele já mudou. Quanto de nós não entramos no nosso quarto de oração para pedir algo a Deus? Não estou falando que é errado você pedir, não. Mas qual é o maior presente de Deus para nossas vidas? Você não tinha acesso antes, irmão. Você não entendeu. Você entrar no quarto para orar, já é o presente. Quando você entra no quarto para orar, já é a bênção. Já é o presente. Já é aquilo que Ele conquistou para mim e para você. E aí nós entramos no quarto para pedir o presente. Quem está entendendo? Pastor, mas aí não tem graça, né? Então talvez precisamos realmente mexer algo dentro do nosso coração. A semente pode ser boa, irmão, mas o ambiente em que ela é plantada influencia diretamente o seu crescimento. Eu quero motivar você de verdade a fazer algumas práticas nessa semana que está começando. Primeiro, identifique se existe alguma influência que precisa de limite. O que nós mais vemos hoje é a galera tudo louco pelo celular, irmão. Tudo louco pelo Instagram. Tudo doido para ver mentira. Postando lá o que não é. Nós devemos ter muito cuidado com o culto ao homem. Preste atenção que eu vou falar aqui, irmão, que isso aqui é forte, viu? Tem muita gente querendo ser cultuado. Porque você posta um negócio no Instagram
e você fica lá olhando quem foi que curtiu. E aí você fica, 50 pessoas já curtiram. E você se sente o quê? Quem está entendendo? Eu não estou falando de empresa não, tá, irmãos? Porque a empresa, quanto mais a pessoa curtir, mais, aí ok. Estou falando de nós. Às vezes a pessoa posta, né? Eu já vi isso, irmão. Nem vou falar onde foi. A pessoa posta um negócio, e aí, gente, eu não tenho Instagram. A Lívia, a gente tem um só e a Lívia que mexe. Mas tem um negócio que a pessoa, eu posto e a outra pessoa posta a mesma coisa, né? Reposta. Como é o nome? É esse mesmo? Fala o quê? Compartilha, né? E a pessoa fica chateada se a outra não compartilhar. Como é que pode? Bati uma foto e ele não compartilhou. Quem está entendendo? E aí nós estamos cantando. Toda a honra e toda a glória a Jesus. Pastor, eu não estou falando que é errado não, viu, queridos? Amém? Para depois você me dizer, o pastor meteu o pau lá no Instagram, disse que é do diabo compartilhar. Não estou falando isso não, irmão. Eu estou falando que o seu coração não pode estar nisso. Amém? Você pode compartilhar, pode festejar, pode se alegrar com seus irmãos. Não é pecado não, irmão. O que você não pode é ficar com raiva se uma outra pessoa não compartilhar. Você não pode ficar chateado se você não alcançar as curtidas que você desejaria ter alcançado. Você tem que ter cuidado. Então identifica as influências, coloque limites sobre isso. Aproxime-se intencionalmente de alguém que fortaleça a sua fé. Quem são os seus amigos? Ah, pastor, mas porque ninguém me dá atenção? Quem foi que você chamou para almoçar na sua casa ou jantar nos últimos dias? Ah, pai, eu quero tanto ser amigo do Augusto. Mas aí eu não chamo o Augusto para comer uma pizza, eu não chamo o Augusto para comer uma coxinha. Eu digo, Augusto, vamos ali tomar um pastel com caldo de cana, mas eu fico super chateado porque eu não tenho amizade com o Augusto. Irmão, você consegue gerar relacionamento. Quem está entendendo? Amém ou não amém? Pastor, isso não é falsidade. Não, não, irmão, isso é intencionalidade. É na multidão de conselhos que nós encontramos a sabedoria, né? Então evite participar de conversa que alimenta fofoca, uma oração. Evite, irmão, saia. Saia de verdade, irmão. Não tem pecado. Cuidado com piada imoral, né? Daqui a pouco você está lá achando graça de coisa errada. Cuidado. Substitua parte do conteúdo que alimenta o medo, a ansiedade, por palavra, irmão. Louvor, oração. Eu conversava com um irmão esses dias, e ele, pastor, o mundo está perdido. O que foi, meu filho? Você está vendo aí? Rapaz, é pastor, é padre, o maior desmantelho do mundo, e não sei o que, os escândalos. Eu falei, é mesmo, isso é. E você está constrangido com isso. Ô, pastor, meu Deus do céu. E o senhor? Digo, eu não. Mas por quê? Eu digo, sabe por quê? Presta atenção aqui, querido. Porque não existe a quarta pessoa da Trindade, irmão. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O resto é tudo homem. E o homem é falho. Aí nós pegamos um pastor, botamos lá no pedestral, lá, pronto. Aí o cara pisa na bola, aí todo mundo, meu Deus do céu, está se acabando tudo. O homem de Deus, buf, caiu. Não, meu irmão, é um ser humano. É um ser humano que precisa da nossa misericórdia, né? Não é de nós estarmos apontando, não. Quantas vidas esse cara não ajudou, não salvou? Claro, não estou falando de coisas terríveis, né? Estou falando de coisas que às vezes a pessoa cai, infelizmente, né? Não estou falando de abuso ou alguma coisa do tipo, não. A gente tem que ter misericórdia, amar as pessoas e entender que é Deus em primeiro lugar, irmãos. Amém? Então, qual é a sua prioridade, irmão? Quem aqui, irmão, talvez, pastor, o meu sonho é falar em línguas estranhas.
Você tem buscado com intensidade? A mesma intensidade que você acessa o Instagram? Que você assiste série na Netflix, no YouTube, sei lá? Não. Então, talvez não seja a prioridade. Quem aqui nunca expulsou um demônio, tem um sonho de expulsar um demônio? Olha aí, o Augusto tem. Gente do céu, quando eu converti, eram os meus sonhos, irmão. Era falar em língua, expulsar demônio. Era botar a mão sobre o enfermo e ser curado. Por quê? Porque estava na Bíblia, irmãos. Pastor, você tinha medo? Claro. Agora, quando tinha, eu ia para perto, né, irmão? Ia para, vamos lá. Vai que Deus me usa, né? Então eu preciso, quem está entendendo, queridos? Eu preciso querer, porque senão a minha vida com Jesus é uma vida chata. Quando você fala, o que a Bíblia diz? Se você crê, essas coisas vão te acompanhar, irmão. Olha, eu até acredito, meu irmão, se você beber alguma coisa mortífera, mal nenhum, eu nunca bebi veneno, porque aí ia provar a Deus, né? Mas eu tenho certeza, se eu beber, eu não morro. Obrigado pelo amém, irmão. Sabe por quê? Porque você só morre quando você cumpre o propósito de Deus na sua vida, irmão. E Deus colocou isso no meu coração, que de verdade eu tenho que viver. Agora, para isso, é claro e evidente que não é do dia para o outro. Você tem que querer, irmãos. Eu tenho que querer. Um dia que eu vou expulsar um demônio, pastor, onde tem coisa ruim, irmão. Vai lá para o meio. Você é filho de Deus, amém ou não amém? A Bíblia diz que Deus não te deu espírito de covardia, irmão. Negócio de macho correndo com medo de demônio é uma barata. Amém ou não amém? É, irmão. Você que não entendeu quem você é em Cristo Jesus, quando um demônio te vê, né, é igual uma barata. Porque agora tem cristão que parece uma barata também. Porque a barata, quando ela te vê, o que ela faz? Ah! Um ser humano, ele vai me matar. Ele vai me pisar, né? E aí o ser humano, o Filho de Deus, quando ele vê um demônio, aí ele, não. Você tem aí, e joelho, a boca, sai. Você nem que, uau. Quando você fala a primeira vez, fala, uau. Nem eu acreditei. Mas, gente, quem está entendendo, irmão? Não tem Instagram que dê conta, irmão. Não tem filme, não tem série. Não tem como melhor na vida que você saber que o poder de Deus está sobre a sua vida. Eu lembro que a primeira vez que eu fui expulsar um demônio, meu Deus do céu. Jesus, tudo comigo é para arrebentar, irmão. O irmão disse, vamos orar pelo meu marido. Vamos. Eu, um líder de célula. Nunca tinha expulsado um demônio ainda. Vamos orar. Digo, vamos. Num lugar bem perigoso que tem em Pacajus. E aí nós fomos. Chegamos lá para expulsar esse demônio. Cadê? Expulsar o demônio não, para orar pelo esposo. Digo, cadê o seu esposo? Foi eu, a Lívia, um casal discípulo meu e a esposa. Cadê o seu esposo? Está ali dentro. Diga, ali dentro aonde, minha irmã? Tinha uma sala meia luz e um quarto escuro. Ela disse, ele está ali dentro. Eu digo, dentro de onde? Daquele quarto escuro. E eu digo que não tem luz nesse quarto. Ela disse, tem, mas eu não tenho coragem. E eu digo, se ela é a esposa, não tem, meu irmão. Mas eu com medo, irmão. Mas eu digo, eu vou disfarçar aqui, pelo menos para o diabo não saber que eu estou com medo. Porque eu aprendi que ele não lê a mente, né? E eu fui logo falando o nome do irmão, né? Fulano, eu estou entrando. Estou na sala. Estou indo para a porta do quarto. Irmão, quando eu cheguei lá, estava o irmão de costa, no escuro, olhando para a parede. Eu digo, rapaz, ele está aqui mesmo. Eu digo, irmão, onde é a luz? Pelo amor de Deus. Ela diz, é na parede, pastor. Aí eu, atrás dessa luz, meu irmão. Eu digo, entrem. Quem é que entrou? Ninguém, só eu mesmo. Eu digo, Jesus não me deixa. Eu digo, irmão, está armado? Isso eu não sei, pastor. Eu digo, meu Deus do céu. E aí eu entrei, gente. Aí eu achei a luz, liguei a luz. E eu chamando o nome do irmão. Rapaz, quando eu cheguei perto desse irmão, o irmão estava horrível. E aí eu cheguei perto, aí ele
Fui orar, ele caiu no chão, e aquela coisa de demônio, e aquela zoada. Aí entrou o meu discípulo comigo, quando o cara caiu no chão, ele fez carreira. E a minha vontade era de correr com ele. E aí eu digo, meu Deus do céu, se eu correr fica muito feio. E aí rapaz, me deu uma revolta santa. Eu digo, esse diabo está pensando que é o que aqui dentro, meu irmão? Para pegar esse rapaz, ficar fazendo isso. Aí eu, de joelho, peguei, pontei o dedo, eu de joelho. Eu digo, opa, funciona. Eu digo, sai dele agora, em nome de Jesus. Fiz assim, ó, com o dedo na cabeça dele. Irmão, ele saiu, eu acho que era, como da ponta aqui, a capa aí, saiu rodando. Gente, eu olhei para o meu dedo e falei, uau, o que tem nesse dedo, Jesus? Quando o cara já levantou chorando. Pô, acabou-se. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque às vezes você acha que para ser usado por Deus, você vai estar com a coragem. Tá? Não, irmão, você tem que ir. Quem está entendendo? Amém ou não amém? Você tem que ir, irmão. Chega na hora, dá lugar e Jesus te usa, irmão. Jesus te usa. Você fica com medo, não vai? Vai com medo. Vai sem querer ir. Acredita e Deus vai te usar. Pega a palavra de Deus, declara a palavra de Deus, crê no teu coração e o mais Ele fará, queridos. O mais Ele fará. Quantas pessoas não estão precisando de Jesus? Quantas pessoas não estão precisando de você? E entra semana e sai semana e nós não falamos de Jesus para ninguém, irmão. Você não, porque você é muito usado, aleluia. Mas muitos não falam. Deus conta comigo, com você. Prepare esse coração para que Jesus faça o melhor através da sua vida. Amém? Fique de pé, deixa eu orar aqui com você em nome de Jesus. Querido, não joga a semente fora, tá? Essa semente que você ganhou, guarde na sua Bíblia. Coloque na sua carteira se você não tem Bíblia. Por quê, pastor? Para quando você olhar para ela, você lembre, irmãos. Seja algo que você lembre, que precisa ter esse bom solo no seu coração. Para que a palavra entre e faça morada. Para que a palavra entre e não fique apenas como ouvinte, dentro de você como ouvinte da palavra, mas praticante. Eu preciso ser melhor hoje do que eu fui na semana passada, irmão. Eu preciso ser melhor hoje. Você precisa ser melhor amanhã do que você foi hoje. Olha para mim aqui, queridos. É de glória em glória. Eu não estou dizendo que você não vai mais errar. Eu não estou dizendo que você não vai mais pecar. Não estou dizendo isso não. Ah, se fosse, né, irmão? Seria maravilhoso. Mas eu estaria mentindo também aqui. Mas nós precisamos se esforçar, irmão, para todos os dias melhorar um pouco mais. Todos os dias parecer um pouco mais com Jesus. Todos os dias. Feche seus olhos em nome de Jesus. E faça você uma oração agora. Será que existe alguma pedra que precisa ser tirada do caminho? Será que algo tem impedido de você criar raízes em Deus? Será que não existe uma inconstância porque os espinhos estão te sufocando e você não consegue largar algumas paixões deste mundo por amor a Cristo? Tira da tua cabeça, irmãos, tira da tua cabeça que o Espírito Santo vai orar por você. Ele não vai, ele vai interceder. Quem ora é você. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. É você que dá o pontapé inicial. É você que crê. Mas uma coisa eu sei, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que o amam, aqueles que querem mais de Deus, queridos, eles precisam exercitar a sua fé. Existem coisas na minha vida e na sua vida, irmão, que vai ser loucura para muitos. Mas você serve um Deus que, humanamente falando, aquilo que Ele faz é impossível.
Para qualquer ser fazer é impossível. É impossível. Esses dias alguém ligou para mim e disse: pastor, falta quanto para finalizar a obra? E eu falei: irmão, quanto eu não sei, mas ainda falta muito. E ele falou assim: mas vê o valor. Aí eu falei assim para ele: eu nem vou ver e nem vou te passar. Se você quiser fazer uma oferta, faça uma oferta que Deus colocar no seu coração, mas o valor todo não. E na hora o inimigo disse assim: rapaz, aproveita. E eu falei: não, sabe por quê, queridos? Porque muito mais importante, eu falei para ele, é você e sua família, do que o dinheiro que você pode ofertar. O meu interesse não é no seu dinheiro, é em você. É na sua vida, é na sua família. E ainda dei uns carão nele, porque estava faltando o culto para finalizar. E talvez você diga assim: pastor, mas é loucura. É isso mesmo, irmão. Porque na hora o inimigo diz assim: ó, rapaz, tu podia ter terminado. Mas não é assim que funciona com Deus, não. Com Deus é através de fé, meu irmão. Eu posso ter inúmeros defeitos, e tenho. Mas uma coisa que eu tenho, irmão, é fé. Eu sei no Deus que eu tenho crido. Eu sei o que Ele pode fazer através das nossas vidas, da sua vida. O Senhor não nos chamou, irmãos, apenas para sermos abençoadores de outras pessoas, não. Ele nos chamou para sermos abençoados nele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, irmãos. Todas as coisas. O que tem te impedido de prosperar? O que tem te impedido de viver o sobrenatural de Deus? Por que você não sonha com as coisas de Deus? Por que você não anseia viver o propósito de Deus para a sua vida? Por que você não começa a visualizar as vidas que o Senhor vai confiar a você? Você não começa a vislumbrar, irmão, experiências em Deus. Em Deus. Deixa o Espírito Santo te ouvir. O que tem te atrapalhado? Coloca para fora. Rejeita isso em nome de Jesus.
comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, se há em mim, Senhor, algum caminho que me tira da tua presença, mostra-me, Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, se há espinhos, se há pedras, se há, Senhor, alguma raiz de amargura que tem impedido o Senhor florescer em meu coração, mostra-me, Senhor. Pai, eu declaro, diga: Pai, eu declaro, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, se há algo em minha vida que tem impedido a Tua palavra de produzir os Teus frutos a 100, a 60, a 30 por 1 na minha vida, eu declaro que eu estou livre hoje pelo Teu poder. Quem crê, diga amém.